assim como o fluido universal, que foi a segunda coisa mais detonada pelos físicos, foi o fluido universal. Então, éter e fluido universal era lixo do lixo do lixo, joga fora. Aí chega o Marcelo para te explicar que o bóson de Higgs era o que antes se chamava de éter e o que agora se chamava, até agora se chamava de fluido universal. Isso é o bóson de Higgs. Livro dos Espíritos, questão 27. Allan Kardec comentando: esse fluido universal, vírgula, ou primitivo, vírgula, ou elementar, ou seja, essa coisa aí que a gente não sabe dar um outro nome, que aqui poderia também ser chamado de éter, sendo o agente de que o Espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Se Allan Kardec fosse escrever isso hoje, preservando tudo que ele tinha escrito, ele faria: esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, ou bóson de Higgs, está no Livro dos Espíritos, questão 27. Materialismo promissório. Perceberam que tinha alguma coisa, porque senão não existiria nem gravidade, nem agregação, nem muito menos teria havido o Big Bang. Logo, não existiria nada. De 2012 para cá existe. A razão chama-se bóson de Higgs. Mas por que se prefere esse caminho? Porque é do caminho matemático, acadêmico, científico, físico. E aí se investe, se constrói um túnel de 27 quilômetros lá na Suíça, para poder fazer esses bombardeamentos de núcleos até se chegar a esse ponto. Aí nós espíritas fazemos o quê? Nada. Sequer a gente entendeu esse comentário de Allan Kardec. Simples assim. Aí a gente acha menos ainda, aí a gente acha que agora pagar. A gente já não aceitou o éter, não aceita fluido, não aceita energia, não aceita, daqui a pouco a gente vai estar fora do quê? Até que um dia alguém vai se tornar famoso porque vai descobrir uma coisa que a gente nunca deveria ter deixado de experimentar. Isso é fundamental na doutrina espírita. Ou a gente tem base, ou a gente afunda. Quando eu mostrei isso a primeira vez para uma pessoa que era um crítico espírita, quando eu mostrei que ele disse que o espiritismo não tem ciência nenhuma, e eu mostrei isso aqui com base no bóson de Higgs, ele disse: rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse: pois é, ou você não pensou física como físico, ou você não pensa espiritismo como espírita, porque tem alguma coisa fora. Como é que a gente vai lidar com essa coisa? A gente não lida, a gente simplesmente deixa de lado, a gente não considera. Imaginem o seguinte: a gente está numa reunião espírita e alguém diz para você: eu estou vendo dois espíritos ao seu lado. Os medrosos vão dizer: não, Deus me livre. Os mais ou menos dizem: eu não estou sentindo nada. E os descrentes vão dizer: que conversa, rapaz, como é que tem dois espíritos aqui e eu não estou sentindo? E aí você fica bem nisso. Agora vamos imaginar que você não disse dois, que você disse que está vendo 2.000. Aí é lógico que a partir daí você é esquizofrênico, é idiota, ou está me querendo fazer de. Porque como é que tem 2.000 espíritos ao meu redor e eu não sinto? Vamos dizer que não é mais 2.000. Eu vou elevar agora para 1 trilhão. Para colocar logo um número grande. Mas 1 trilhão de quê? Não, mas não são espíritos e espíritos. 1 trilhão de partículas bate em você. Aí você diz: em quanto tempo? Na minha vida toda? Não, não é na vida toda. Num ano? Não. Num mês? Não.
Uma semana? Não. Uma hora? Não. Um minuto? Não. Ah, você está brincando. É 1 trilhão por segundo. Todos nós aqui, todos, sem exceção, estamos sendo bombardeados por 1 trilhão por segundo de neutrinos. Aí a gente diz que o cara que descobriu isso é um gênio. Agora, eu dizer que tem 2 espíritos ao seu lado, eu sou idiota. Ou será que não seria eu idiota em acreditar que a cada segundo da minha vida 1 trilhão de neutrinos estão batendo no meu corpo? Só que eles criaram um grande poço, muito grande, mas muito maior do que essa sala, e colocaram os reagentes, e se descobriu que esses benditos neutrinos, eles existem nessa proporção de 1 trilhão por segundo cortando cada um de nós. E de onde vêm esses neutrinos? Do Sol. Então quer dizer que se o Sol apagar, a gente se acaba junto. Porque a vida depende desses neutrinos. Aí a gente diz assim, bom, isso eu acredito, porque o cara fez um túmulo lá, fez um poço e projetou, e ele está dizendo que o cara é físico. Então é isso mesmo, é 1 trilhão de neutrinos por segundo bate no meu corpo. Aí todo mundo começa a dizer isso. E a gente acredita. Mas a gente não acredita que cada um de nós temos um amplificador. Eu não sei porquê. A gente trata muito diferente as mesmas coisas. Porque eu não tenho um poço para experimentar os anjos do lugar. Mas eu tenho a minha presença, a minha sensação, eu tenho muitas coisas. Por que eu estou colocando assim? Para que a gente esteja acordado para as informações que chegam para a gente. Como eu disse hoje de manhã, a questão do fake e do mito. Jogam muito fake news na nossa vida e no meio espírita, infelizmente, nós estamos muito cheios. Muitos dos que acreditam nos fatos das manifestações não lhes apreendem as consequências, nem o alcance moral, ou, se os apreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isto? Olha que frase forte. Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela, a doutrina, não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é de sua essência mesma, e é de onde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Isso é registro do que é ser dom espírita no Evangelho segundo o Espiritismo, não é em nenhum livro técnico. Como é que a gente lida com isso? Quando a gente começa a pegar esses fatos que estão querendo desvirtuar a nossa visão da doutrina espírita, das duas uma. Ou as pessoas não entenderam o sentido e o alcance moral, ou então estão agindo na fé. Não tem outra chance. Isso não foi escrito agora, nem dentro do cenário que a gente vive hoje. Isso está lá dentro do tempo de Allan Kardec. Então como é que a gente fica? A gente vai ser ingênuo ou a gente vai ficar mais esperto um pouco? E ele continua. Isso provém de que a parte, por assim dizer, material da ciência, ela só requer olhos que observam. Enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao espírito em desenvolvimento. É peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial do espírito encarnado. Então, às vezes, a gente se acomoda muito. Não é porque eu sou assim mesmo, é porque eu não entendo, é porque eu sou limitado, é porque o meu processo de progresso ainda está muito no início. Mas quando vem uma informação como essa, tudo isso está disponível a nós, independente do nosso nível, de que ponto nós estamos. Como é que a gente fica? A parte da ciência depende da observação do fenômeno científico, mas a parte essencial não depende disso. Depende exatamente da forma como a gente interage com essa, que ele chamou aqui de maturidade do senso moral.
Parece que a gente não tem senso moral. Eu invento uma coisa em nome de uma doutrina, se der certo ou se der errado, se depois der errado eu peço desculpas. Eu não avalio. Porque eu dizer assim, olha, uma marca de camisa está dizendo que essa camisa não usa mão de obra escrava, mas essa camisa é produzida lá na Indonésia através de obra escrava. Aí você de repente vê que nem o tecido foi produzido lá na Indonésia, nem as pessoas que estão envolvidas não são, a empresa é uma empresa nacional que está pagando todos os seus impostos e obrigações. Então a gente começa a espalhar uma falsidade que vai ter um prejuízo comercial para uma determinada indústria. É ruim, tanto que isso é passivo à punição jurídica. Mas enquanto você começa a dizer coisas que vai destruir a esperança e o alcance de muitos homens, lamentavelmente, muitas vezes a gente precisa estar prevenido, porque senão a gente vai perder o bonde. O livro Magnetismo Humano, ele começa tratando de novidades, coisas novas, e novidades no mau sentido, porque tem muita gente que diz assim, olha, cuidado com essas novidades. E aí você pergunta, que novidades? Esse negócio de magnetismo, isso é uma novidade. Como novidades? Esse negócio está vindo desde o século XVI, isso só para colocar numa parte que a gente poderia até dizer contemporânea. Desde o século XVI isso vem. Como é que isso é novidade? Allan Kardec coloca a partir do livro dos Espíritos, primeira obra espírita. Onde é que está o caráter de novidade? As pessoas dizem que é novidade para desqualificar. Mas na realidade as novidades, elas são sempre boas. Já pensou se a gente vivesse o mundo todo igual? Os mitos a gente já conversou à tarde. As verdades também já conversamos um pouco à tarde. É o que eu trago no primeiro capítulo do livro Magnetismo Humano. No capítulo 2, eu faço um pequeno resumo da história do magnetismo, mas muito pequeno mesmo, porque não era esse o objetivo. E abordo as questões de como é que a gente tem definido ou visto as definições que envolvem o magnetismo e a cura. Porque cura é uma outra palavra comparativa. Tem muita gente que diz que ninguém cura ninguém. Tem muita gente que diz que só quem cura é você, só se cura a si mesmo. Outros já dizem, como Jesus disse, vai e cura. Então existem algumas discussões envolvendo cura. Depois vem o que é cura. Você tem uma dor de cabeça, ficou sem a dor de cabeça, você se curou? Ou você sem dor de cabeça, você diz, não, eu estou bem. Ou será a expressão mais correta, eu estou me sentindo bem. Que é totalmente diferente. Eu estar me sentindo bem não quer dizer que eu estou bem. Quando, por isso, você pega uma pessoa que adora ficar embriagada. Quando ela está embriagada, pergunta ela, mas se tem álcool ou álcool? Eu estou embriagado. E quando você está sóbrio e que não pode beber, eu estou péssimo. E se você analisar organicamente, é exatamente o contrário. Então, essas discussões aí a gente faz uma pequena reflexão a respeito. Dentro disso, eu considero a questão que também abordamos rapidamente à tarde. Só que eu não abordei colocando em Jesus. Porque Jesus é apresentado sempre como amor. E quase nunca ninguém aceita Jesus como técnico, como especialista, como o que sabia o que fazer. Então a gente opta muito porque Jesus é o reino de Deus, como se ele não soubesse fazer nada. Então não era ele quem fazia, era o Senhor. Mas ele dizia isso de uma forma para dizer que o Senhor está comigo e eu estou com ele. E não para dizer, eu vou te curar, mas eu não curo, quem te cura é o Senhor. Mas aí ele entraria em contradição. Porque muitas vezes ele diz, vai que a tua fé te curou. Se foi a tua fé, então nem foi Deus, nem fui eu. Outras vezes ele dizia, e aí? Se eu não estou vendo direito, então deixa eu fazer de novo mais um pouco. Então quem foi que falhou? Deus falhou da primeira? Ou foi ele que não conseguiu resolver? Ou ele estaria dizendo para a gente que tem determinadas situações que a gente não consegue resolver de uma vez só? Então são muitas as considerações que a gente tem que ver. Por que é que Jesus, para tratar determinadas pessoas, ele tirava do meio da multidão e tratava de separar? Por que ele não tratava na frente de todo mundo? Porque muitas vezes precisava de algumas técnicas e as pessoas sem entendimento queriam ficar totalmente confusas. Então, quando Jesus enfia o dedo no ouvido da pessoa que não estava ouvindo, que estava surda,
Já pensou as pessoas sem entender o que ele ia fazer, ia todo mundo, você está surdo, estou, enfia o dedo no ouvido e vai terminar rompendo tímpano, ou sei lá o quê. Então, para não complicar esses casos, Jesus tratava a parte. E como é que eu sei isso? Eu sei porque um dia Jesus me apareceu e me disse tudo isso em segredo. Foi? Como assim? Foi, eu não sabia. Aí eu disse assim, leia o Novo Testamento. Aí eu fui ler o Novo Testamento, aí estava tudo em Testamento. E aí você chega lá no livro de Marcos, pelo menos, você vai encontrar vários casos em que Jesus faz curas totalmente inusitadas em relação do que dizem que é o que ele fazia. E afinal de contas, como era que Jesus curava? Ele apenas impunha as mãos. Não é isso que a gente aprendeu? A gente aprendeu isso, leu um Novo Testamento diferente e continuamos aceitando o que nos disseram. Mas peraí, como é que no Novo Testamento não diz isso? Parou agora. E você me diz, e eu tenho que acreditar no que você me diz. Você leu o Novo Testamento, li. E naquela hora que ele disse que a pessoa tomasse um banho, depois que ele já tinha passado o cuspo nos olhos do sujeito. E quando tirou o cuspo, o cara ainda não estava vendo. Ele disse, agora vá, mergulhe na piscina. Quando ele volta da piscina, aí ele volta bom, vendo. Então onde era que estava a cura? Era na saliva? Era no toque de Jesus? Ou era quando a saliva entrava em química com a água da piscina, aí revirava o globo ocular e ele ficava curado? O que danado é que acontecia? Não, Jesus só impunha as mãos. Espera aí, a gente está lendo livros diferentes. Não estamos lendo a mesma hora. Jesus era técnico, Jesus sabia o que fazia. Jesus não fazia de brincadeira. Senhor, meu servo está doente. Cura-o. Aí Jesus diz, tá bom. Então, onde é que ele está? Senhor, o senhor não precisa. Se eu sou daqui mesmo, disser, fique bom e glorificado. Só um homem de muita fé. Nunca vi ninguém com tanta fé como ele. Pode ir lá, ele já está curado. E agora? Ele nem foi, nem olhou, nem sabia onde estava o homem, nem nada, e o cara ficou bom. Mas aí no outro, ele teve que passar saliva na língua. Deve ser um negócio interessante, a pessoa chega com um problema na boca, um centro espírita legal, botou com nada porque minha língua está toda doida. Não se preocupe não. E aí eu vou alisar sua língua com a minha saliva, é uma beleza. Né? Aí ninguém quer. Sim, está no Novo Testamento. Então não manda eu fazer o que Jesus fazia, literalmente. Vamos entender o que Jesus fazia. Ele era técnico, ele já sabia. No capítulo 3, nós tratamos das condições que envolvem um bom magnetizador, que são, que a gente viu hoje também, vontade e moral. No capítulo 4, eu resolvi colocar um texto inteiro de Allan Kardec, que está na Revista Espírita de 1865, quando ele fala na cura pela imposição de mãos. Então são 15 itens. Mas por que esse texto eu preferi comentar todo? Por uma questão muito simples. Existe uma coisa que não é muito honesta na parte de quem escreve. Então você vai escrever, e no meu livro eu vou citar Adilson. E aí eu vou dizer, um dia, conversando com Adilson, ele me disse, o magnetismo não cura. E eu, por conta disso, discuti muito com ele. Aí Adilson, quando lê aquilo, disse assim, mas peraí, não foi isso que eu disse, não. Eu disse que o magnetismo não cura se você não tratar da forma como deve ser feito. Eu digo, mas só esse pedaço já resolve. Eu estou sendo desonesto com ele. Porque na hora que eu dou só um pedaço do texto, sem colocar um contexto, eu estou mudando tudo. E aí o que aconteceu com esse artigo de Allan Kardec? Algumas pessoas que não gostam de magnetismo pegam pedaços de frases desse texto para dizer que Allan Kardec não queria saber de magnetismo, que o magnetismo não curava. Eu digo, aí eu não vou discutir de pedacinho em pedacinho, vou colocar o texto inteiro. Porque aí dentro do texto inteiro você vê se é o que ele disse ou se é o que nós podemos entender. Então esse capítulo 4, ele poderia até ser um capítulo completo e complementar.
mas é um capítulo que resgata como Allan Kardec via a questão da influência da mediunidade, assim como a influência da imposição de mãos em determinadas circunstâncias. Fica bem claro. No capítulo 5, e entre outras coisas, eu de alguma forma eu giro em torno dessa frase do grande magnetizador Kahneman. Esse magnetizador foi contemporâneo de Allan Kardec. Então viveram na mesma época. Ele desencarnou e lá no mundo espiritual ele volta para dar informações. E quando Allan Kardec recebe a mensagem, a primeira mensagem do Kahneman, ele diz embaixo da seriedade do espírito do Kahneman e de como era significativamente importante a visão dele agora do magnetismo no mundo espiritual. Porque ele já era um grandioso aqui encarnado e agora ele está lá no mundo espiritual falando coisas preciosíssimas. E nessa mensagem do Kahneman ele conclui exatamente com essa frase que aí está: o magnetismo desenvolvido pelo Espiritismo, portanto não era o magnetismo apenas no ponto em que ele estava. Esse magnetismo é a chave da abóbada da saúde moral e material da humanidade futura. Mas qual é o futuro? É o futuro hoje, agora? Era o futuro a próxima geração dele? Ou era um futuro que a gente ainda está muito longe de ver? Parece que essa é a última resposta certa. Porque a gente não tem se movimentado nessa direção. Essa é a verdade. Por mais que alguém diga que tem aqui, ali e acolá alguém fazendo, é muito pouco. É pouquíssimo, porque, vejam bem, o máximo que nós temos feito com o magnetismo, até hoje, o que é que nós temos feito? Depois que a gente começou a retomar o magnetismo, temos apenas quase que feito tratamentos em pessoas. Sim, mas onde é que ele está surgindo? Como é que está fixando o saber para as futuras gerações? Não está ficando muito pouco. Tem se escrito muito pouco. Mesmo quando a gente teve uma época aí, eu posso até situar, assim que saiu o livro Passe, logo em seguida surgiram aí pelo menos uns 20 livros sobre passes. Aí foi logo em seguida. O Brasil foi enxurrado de livros de passe. Eu praticamente consegui adquirir todos. Nenhum trouxe uma única vírgula de novidade. Nenhum. Impressionante. Era todo mundo repetindo: eu vou pegar essa parte, vou falar disso, outro vai pegar disso, outro daquilo. Mas ninguém teve a capacidade sequer de sugerir uma única atitude para curar uma única doença, fosse ela qual fosse. Só que isso a gente já tinha lá desde Deleuze. No livro de Deleuze, só para lembrar, acho que a maioria aqui já sabe, já deve ter lido, ele orienta como tirar dores. Um livro que está com 200 anos. Faz 200 anos que a gente magneticamente sabe como tirar dores. E a gente simplesmente deixou isso de lado. A gente sequer traduzia o livro. O livro de Deleuze, se não me falha a memória, deve ter 8 anos publicado no Brasil. Então o livro leva mais de 190 anos para poder ter a primeira edição traduzida. Aí quem era esse homem Deleuze? Allan Kardec não teve o que fazer, chamar ele de o sábio. Quer dizer, é um sábio na visão de Allan Kardec. E nós fizemos o que com ele? Nada. Nada. Deleuze eu ouvi já falar de Deleuze. Não, e só. Aí Deleuze vai já mexer naquela época, como tirar dores, como evitar determinadas crises epilépticas, que tipos de técnicas fazer em algumas situações. Tem até uma das perguntas que vai ser respondidas amanhã. Como se tratar a enxaqueca? Deleuze explicou como era se tratar de enxaqueca. Há 200 anos. E a gente está hoje, 200 anos depois, querendo saber como é que a gente vai tratar. Já tem 200 anos a resposta. Não estou dizendo que nós em si, cada um pessoal, ou alguém que somente esteja aqui no auditório, seja necessariamente desatualizado, não. Mas nós somos desatentos. Porque até há 190 anos a gente não tinha em português, então a gente tem uma desculpa. Mas e agora, de 10 anos para cá, que a gente já tem uma resposta? A gente não lê, e quando lê não entende, e quando não entende não tira dúvida, e quando tira a dúvida guarda, porque se um dia eu precisar. Aí um dia precisar, já se esqueceu, aí começa todo o ciclo outra vez.
Nós precisamos desenvolver o magnetismo sob a ótica espírita. Mas se o espiritismo começa a jogar fora o magnetismo, a gente não vai para lugar nenhum. No capítulo 6, aí a gente começa a discutir as coisas já para agora, bem direcionadas para o que a gente quer ver em magnetismo. Deus, comecemos com ele, e aí a discussão sobre Deus inteligência e não Deus amor, que esse é o primeiro grande desvio que a gente teve, eu acho. Em Espiritismo, o nosso primeiro grande desvio é da pergunta 1. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema. O que é Deus? A gente pergunta aos espíritas. Deus é amor. Opa, tem alguma coisa errada? Ou eu não li a primeira pergunta e não entendi, ou eu estou totalmente enrolado. Porque a gente enaltece que o amor é tudo. E a inteligência? A inteligência é inteligência. Sim, o que tem inteligência? Deus, o maior atributo de Deus como definição é a inteligência. E aí a gente trata a inteligência como coisa nenhuma. Tem alguma coisa fora do lugar. Ou não tem? Eu vou progredir na minha vida. Todo mundo diz assim, para você progredir, você tem que ter um progresso moral. Certo? Concordo. Então eu vou ter um progresso moral. E eu começo esse progresso moral a partir de onde? Allan Kardec perguntou. Aí Allan Kardec recebe dos Espíritos a seguinte posição. À medida em que a inteligência se desenvolve, você forçosamente vai desenvolver a sua moral. Mas Allan Kardec só teve essa resposta uma única vez. Não, porque aí Allan Kardec praticamente elege um lema. Nós estamos encarnados para ter um desenvolvimento, aí vem o binômio bem formado, intelecto moral. E não moral intelecto, e não amor intelecto, e não amor, não. É intelecto moral, intelecto associado à inteligência, desenvolvimento intelectual. Mas a gente vê os maiores intelectuais estão totalmente perdidos. Sim, porque eles estão ainda desenvolvendo a inteligência e não conseguiram vislumbrar a moral. Não, mas a gente vê pessoas que não têm inteligência nenhuma e têm um amor notável. Pode ir atrás que foram grandes intelectuais, desenvolveram todo o aspecto intelectual, aí agora vem e deitam e enrolam no aspecto emocional. Discutimos Deus, discutimos os fluidos, discutimos o perispírito, discutimos os centros vitais. Inclusive, quando chega em centros vitais, nós abrimos para muitos outros, não aqueles 7 apenas. Aí temos ainda mostrando como é que são, em tese, como é que esses centros vitais se relacionam com os órgãos, se relacionam com os centros, se relacionam conosco mesmo. No capítulo 7, aí sim a gente entra para valer agora nas técnicas. As principais técnicas, técnicas secundárias, técnicas derivadas, técnicas que interferem conjugadamente, técnicas que têm que ser feitas e esperar resultados, aí entra todo mundo de técnicas. Aqui neste capítulo, esse livro fica um pouco diferente do que a gente já tinha, porque ele vai até o que a gente já tinha de técnicas e aí segue em frente. Quanto mais experiência a pessoa tiver, melhor será. No capítulo 8 vem complementos que são totalmente indispensáveis, e nesse capítulo 8 entra então, um companheiro lá do Leão, trabalhador nosso, João Francisco, e ele entra com vários comentários em algumas patologias complexas, também falando sobre os efeitos das mediunidades e as curas mediúnicas, questões sexuais e comportamentais que interferem em todo esse contexto, agora não só do magnetizador, mas do magnetizador e do paciente. Então, dentro desses complementos e dessas patologias complexas, João trata muito de algumas coisas que dependem do sistema neurovegetativo. No capítulo 9, a gente tem uma outra companheira. Esse capítulo 9 foi inteiramente escrito por ela, Ana Vargas, e que ela já tinha feito muito sobre autismo, inclusive no Vox ela tem vários artigos, mas ela não tinha descrito todo o processo. Então, o procedimento de se trabalhar com autista está lá no capítulo 9, escrito por Ana Vargas. No capítulo 10, nós temos uma outra companheira que é lá do Rio, mas que mora já em Natal já há muitos anos, a Yara falando sobre o tratamento da fibromialgia pelo magnetismo. A
gente tem em Taubaté hoje uma outra companheira que usa um método diferente. Depois que passar, a gente até ver se no futuro a gente pode até fazer um complemento e ter 2 procedimentos diferentes. Mas esse procedimento já dá resultados muito bons em casos de fibromialgia. O outro capítulo também é escrito por uma outra companheira, Maria do Rosário, em que ela aborda a questão do tratamento da circulação pelo magnetismo. Na realidade, esse tratamento ele começou com o Ivan há 12 anos, quando eles estabeleceram o TCM, tratamento de circulação pelo magnetismo, mas que naquela época só visava os membros inferiores. Então hoje, com o trabalho da Rosário, inclusive em comunhão com ele, hoje já é visto todo o processo circulatório como um todo, e a influência aí, a interferência do magnetismo nisso tudo. E no capítulo 12 a gente encerra, tratando aí também de várias situações. Então tem abordagens sugeridas para trabalhar com leucemia, com diabetes, com hipertensão, tem algumas indicações para casos de Alzheimer, de Parkinson. Temos uns comentários sobre dupla-vistas e tato magnético, mas não é necessariamente indicação de como você desenvolver. Temos as influências do laríngeo, que até aquilo que o moço tinha perguntado, ele agora não deu lugar no secretário, mas que a gente vai falar amanhã de manhã. Temos 2 modelos sugestivos de terapia para lúpus. Então, o leque vai se abrindo. E vão ficando caminhos aí para as pessoas que trabalham, que querem trabalhar, ter por onde trilhar. Então o livro é muito precioso por conta disso. Até o final desse capítulo 12, são 520 páginas. Depois tem mais 40 páginas de fotos, apêndice e fotos. Onde as fotos a gente tentou mostrar o máximo possível de como se movimentar as mãos para realizar a aplicação das técnicas. Quando eu terminei o livro, eu queria colocar uma frase que sintetizasse. Mas eu sou muito ruim de criar frases soltas. E aí, de repente, eu estava com pressão. E eu fui e anotei lá. Sejamos humanos. Mas depois que eu escrevi isso, eu disse, sim, sejamos humanos, mas nós já somos humanos. Aí, quando eu estava me questionando isso, aí veio esse complemento. Sejamos bons magnetizadores humanos. Ah, agora o negócio ficou legal. E eu pensei que a frase já estava boa, desse tamanho. Quando eu já ia parar aí, me veio mais uma sugestão, em busca de nos tornarmos magnetizadores divinos. Porque a gente não pode ter menos do que isso. Sermos humanos. Sermos bons magnetizadores humanos, para nos tornarmos em bons magnetizadores divinos. É a nossa grande proposta. Escrever um livro assim, às vezes é um pouco difícil, ele foi bem demorado. Algumas pessoas me perguntam se ele é um passe reescrito. Não é, apesar de que no início do comentário dele, no início vocês vão ver que eu faço referência ao passe. E que infelizmente o passe e a FEB resolveu não publicá-lo mais. E eu estava fazendo uma revisita ao passe, que foi o que eu fiz, mas não era uma reescrita, é uma revisita. Então eu visito o passe e coloco muitas coisas que não estão no passe, algumas coisas que no passe não estão corretas. E aí saiu o livro agora crescido de algo que realmente eu acho que estava fazendo falta. Porque muitas dessas coisas eu comentava em seminários, mas as pessoas perguntavam, já qual eu procurei, senão ainda não está no livro. Então eu agradeço muito vocês todos, ofereço rosas, não mais preto brancas, mas rosas coloridas, para dizer a minha gratidão por vocês terem vindo, por me convidarem para vir aqui outra vez, por estarmos juntos, unidos e reunidos. E agora nós vamos ver a Dilson apresentando mais uma de suas grandes produções, e essa é literalmente grande. Eu não sei como é que está aqui o protocolo, mas por mim a palavra é sua.